Vamos estar orando nesse momento. Pai, nós queremos Te engrandecer nesse momento, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu Espírito nos ajude a explicarmos o texto e aplicarmos ele em nossas vidas, Deus. No nome de Jesus, o Teu Espírito Santo leve cativo a Cristo toda a mente nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Há aproximadamente 4 anos atrás, nesse mesmo lugar, eu trouxe essa mesma mensagem. Mas eu costumo fazer algo em minha vida, sempre reler aquilo que eu li, porque isso faz bênção na minha vida. E eu acho que esse texto por si só, você vai ver que vai ser bênção na sua vida. O nosso tema de hoje é a maravilhosa graça do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 2. Efésios 2. A partir do verso 1 até o verso 10. O texto diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém. O famoso pregador disse que a coisa que mais espanta ele nas Escrituras é o fato de que Deus é bom para com os seres humanos. Isso espanta. Nós geralmente ficamos espantados, Bruno, com aqueles episódios que Deus demonstra sua ira para com o ser humano, Marquinhos. Mas nós não deveríamos nos espantar com esse tipo de episódio, porque Deus disse em Gênesis, lá para Adão, que o pecado traria consequências. Mas o que deve nos espantar é que Deus ainda continua fazendo coisas boas neste mundo. Deus que ainda continua manifestando a sua bondade neste mundo, apesar dos nossos erros, apesar das nossas faltas para com Ele. Deus não abandonou o universo. Deus ainda continua trabalhando. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a graça, sobre essa maravilhosa graça do Senhor. O que vem a ser essa graça na prática. E o que essa graça faz com as nossas vidas, nós vamos ver isso hoje. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, compreendermos que para entendermos a graça, nós precisamos entender de onde a graça nos tirou, de onde ela nos livrou, de onde Deus interveio para nos tirar. Então nós vamos ler de uma maneira tranquila o texto, para compreendermos e entendermos que o objetivo de Paulo aqui é que Deus seja completamente glorificado na vida do cristão, e que o cristão não tenha dúvida que ele foi salvo única e exclusivamente por causa da graça do Senhor, para que Deus seja unicamente glorificado, e nós não. Nós precisamos compreender essa verdade. Nós precisamos compreender aqui, que esse texto está nos querendo dizer, é que Paulo está querendo realçar a graça de Deus, para que toda a igreja olhe para Deus e o glorifique por tamanha bondade, e tire de nós toda e qualquer vanglória, tire de nós todo e qualquer orgulho, prepotência, por acharmos que nós de alguma maneira podemos nos salvar. Esse é o objetivo de Paulo. Se lermos o capítulo 1, Paulo empilha bênçãos sobre bênçãos concedidas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo.
No finalzinho do capítulo, Paulo faz uma oração para que os cristãos compreendam essa verdade. Para que os cristãos compreendam a verdade daquilo que Deus fez por nós em Cristo. E agora ele vai trazer em detalhes o que Deus fez por nós em Cristo. Versículo 1, ele vai dizer assim: ele vos vivificou estando vós mortos. Do versículo 1 até o versículo 3, nós vamos aprender sobre a condição humana sem Cristo. A condição humana sem Cristo, sem Deus intervir. Que nós éramos. Nós não gostamos disso, Alisson. Nós não gostamos de aprender quem nós somos de fato. Sabe por quê? Porque isso nos humilha. Nós não gostamos de aprender que nós não somos tão bons como a gente imagina que seja. Sabe por quê? Porque principalmente quem é religioso gosta de alguma maneira, através da sua religião, se sentir um pouco superior aos outros. Mas quando nós olhamos esse texto, nós vamos perceber que Paulo engloba todos nós, num pacote, e diz que a condição era para todos estávamos no mesmo pacote, na mesma situação, para que todos nós entendamos que Deus é o único digno de ser glorificado, que na igreja só um pode subir e ser adorado, só o nosso Deus. Só o nosso Deus. Não há espaço para artistas. Não há lugar para palco na igreja. Não há lugar para ídolos na igreja. Porque o único que age no meio da igreja é o Senhor. Então que Ele seja glorificado sempre. Mas vamos lá, vamos ver qual era a condição humana, para que a gente saia daqui gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aqui a primeira ideia da condição humana é que todos nós estávamos mortos. Todos nós estávamos mortos. John Stott diz que essa palavrinha aí, vos vivificou, não está no original. Na verdade, ele dá a ideia de que o texto aqui está querendo amenizar a situação, para que os cristãos não se assustassem tanto. O autor vem e coloca isso: ele vos vivificou. Na verdade, ele diz que o original está dizendo: vocês estavam mortos em ofensas e pecados. Ele já acrescenta isso: vocês estavam mortos. O que é estar morto? Nós sabemos o que é estar morto. Morto é alguém que não tem qualquer condição de reação nenhuma. Você pode beliscar um morto no caixão, ele não reage. Você pode chegar com um mau cheiro na frente dele, ele não vai sentir nada. Porque se ele reagir, a gente corre, né? Mas ele não reage. Paulo não está usando aqui qualquer tipo de vou fazer com que eles entendam, vou usar esse tipo de figura para que eles entendam. Não, Paulo está falando de uma condição real. Quando nós lemos Gênesis capítulo 2, versículo 17, não precisa ler, só explicar isso. Deus chega a Adão e diz assim: Adão, se você comer, certamente você vai morrer. 3 tipos de morte estavam envolvidas ali. Primeiro, morte espiritual. Quando o homem come, você percebe que já há uma situação que não estava acontecendo. O homem sente vergonha. Não é isso que o texto diz? O texto diz que o homem sente vergonha, ele percebe a sua nudez e automaticamente ele já tenta se tampar para que um não veja o outro. E a outra verdade que o texto vai nos dizer é que o homem se esconde de Deus. Isso acontece muito. Nós nos escondemos de Deus. Então, a primeira morte que acontece ali é a morte espiritual. O homem não morreu fisicamente ali, no momento que ele come do fruto. A morte do homem só vai se dar em Gênesis capítulo 5, quando ele começa a falar que Adão morreu e tal morreu, né? Aí ele começa a relatar que pessoas morreram. Então a primeira morte, a morte espiritual, é o que Paulo está querendo dizer aqui: vocês estavam mortos, os vossos delitos e pecados. O que é isso? Estar morto nos nossos delitos e pecados, senão que não temos qualquer condição e possibilidade de nos achegarmos a Deus se o Espírito Santo não fizer isso por nós. Aí você vai falar assim: você está enganado. Você está enganado porque eu me decidi ir para Cristo. E eu vou dizer para você que você só fez isso porque o Espírito Santo te capacitou a fazer isso, não você não faria. Eu vou dizer que você não tem a mínima possibilidade de se levantar do lugar, do estado que você estava e que eu estava para escolher a Cristo. Nós estávamos mortos.
literalmente mortos. Aqui é não ter nenhuma condição de voltar-se para Deus. Nós tentamos. Nós criamos religiões e nos frustramos. Fizemos boas obras, não foi possível voltar para Deus. Não foram satisfeitas por Deus e nos frustramos. Para entendermos melhor essa verdade, abre em João capítulo 5, vamos ver o que Jesus está ensinando. João capítulo 5, olha o que o texto diz. João capítulo 5, versículo 24. Olha o que Jesus diz. Na verdade vos digo que vem a hora que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e agora é que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai ama como o Pai tem em si a vida eterna, assim também deu o Filho terem vida em si mesmo, e deu-lhe poder também para exercer juízo, porque é o Filho do homem. E não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Jesus está falando de dois tipos de morte, de pessoas que estão mortas. Primeiro, de pessoas que eram vivas, mas estavam mortas espiritualmente, que ao ouvirem a voz do Filho do homem, iriam crer, se arrepender. E de pessoas que estavam no sepulcro, que em determinado momento da história, vão ouvir a voz do Filho de Deus e vão ressurgir, ressuscitar. É isso que Jesus está querendo dizer. Tanto isso é verdade que quando você lê João capítulo 3, Jesus está no embate com Nicodemos, e Jesus ensina a Nicodemos que o que é necessário para ele é nascer de novo, ter uma nova vida. E ele vai nos ensinar que isso vem do Espírito, isso procede do Espírito. Então a primeira verdade que nós aprendemos aqui é que todos nós estávamos mortos. Não há lugar para orgulho na vida cristã. Não há lugar para prepotência, por achar que eu sou mais santo que você, que eu me converti melhor do que você, porque todos nós estávamos na mesma condição, mortos para com Deus, mortos. Mas vamos avançar no nosso texto. No versículo 2, ele vai nos ensinar uma verdade. Todos nós éramos escravos. Todos nós éramos escravos. Primeiro, nós éramos mortos. Segundo, o estado de morte, de alienação para com Deus, nos colocou numa outra posição, escravidão. Olha o que diz o versículo 2: em quem no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que Paulo está querendo dizer aqui para nós é o seguinte: todos nós nascemos escravos. Todos nós nascemos escravos. Escravos dos sistemas deste mundo. Ele vai falar: andaste segundo o curso deste mundo. Esse mundo tem um sistema e ele conspira contra Deus. Se você pegar o sistema desse mundo, você vai perceber que todas as suas filosofias, os seus ensinos vão contrário às Escrituras. O que Paulo está querendo dizer é que nós, por natureza, nós éramos escravos deste sistema. Você pode perceber que nós não fazemos muito esforço para fazer o que é errado, né? Eu tenho 2 filhinhos, e eu sei muito bem que isso é na prática. Para ensinar o que é certo, Bruno, meu Deus do céu, vai tempo para a gente ter que insistir. Mas fala uma palavra errada para você ver. Parece que é uma coisa. Ele aprende com muita facilidade. Nós andamos segundo o curso, de acordo com o sistema deste mundo. Todos nós. Todos nós. Ninguém aqui nesse auditório pode levantar a mão e dizer: não, eu nunca andei de acordo com o sistema deste mundo. Ninguém pode. Ninguém pode ser tão ousado nesse ponto. Porque o mundanismo está lá dentro, muitas vezes dentro de nós. O problema é que a gente cria cheio de regras, né? Legalismo. Aí a gente consegue controlar aquilo que a gente cria de regras, que não tem nada a ver com as Escrituras, e acha que o mundanismo não está dentro de nós. Mas está. Esse sistema mundano muitas vezes nos domina. E o que Paulo está querendo dizer é que nós éramos escravos deste sistema. Escravos desse sistema. E aqui eu preciso concordar com Martinho Lutero, e leiam esse livrinho, é um livrinho bem pequeno,
Martinho Lutero diz que nós nascemos escravos. O nome do livro é Nascidos Escravos. Nascidos Escravos. E Martinho Lutero demonstra pelas Escrituras que não existe algo que nós defendemos com tanta veemência, que é o livre-arbítrio. Ele fala, você não tem livre-arbítrio, você não consegue optar por Deus, porque você é um escravo. Um escravo é alguém que faz algo de acordo com aquele que o Senhor dele determina. Então você não tem essa opção de escolha. Você pode escolher sim a cor da sua camisa, mas optar por Deus não. Você é um escravo. Essa é a primeira verdade que a gente precisa entender da escravidão. Nascemos escravos deste mundo. Nascemos escravos de Satanás. Olha o que o texto vai dizer. Segundo, perceba que por 3 vezes ele usa a expressão andaste segundo alguém, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Andávamos segundo a mente de Satanás, que governa esse sistema mundano. À medida que a gente rejeita o governo de Deus no Éden e nas nossas vidas, nós nos sujeitamos a um outro senhor. O homem é como uma mula, ou ele está montado por Deus ou pelo diabo. Nós jamais podemos nos esquecer disso. Nós não somos livres, no aspecto de que nós estamos sendo governados por alguém. E até que Cristo venha na nossa vida e transforme as nossas vidas, nós estamos sendo governados por um tirano, que é Satanás. Paulo não poderia dar uma sentença pior para o homem do que essa. Dizer para o ser humano, você é governado por Satanás. Ele domina a sua mente, ele faz com você o que ele bem entende. Aí você fala assim, mas eu tenho usufruído, eu tenho tido prazeres. Eu vou dizer para você que ele só está engordando o boi para o dia da matança. Sabe quando o dono dos porcos dão comida para o porco para ele ficar bem gordinho? Porque a hora que ele vem, aí ele está bem recheadinho para a hora do abate. É isso que Satanás faz conosco. Ele nos dá muitas vezes, ele nos oferece muitas vezes, mas para nos destruir. Foi isso que Jesus disse, não foi? Ele veio para matar, roubar e destruir. E esse que veio para matar, roubar e destruir era aquele pelo qual nós estávamos sujeitos ao seu senhorio. Não sou eu quem está dizendo, é o texto. É o texto que está dizendo, andastes outrora segundo o príncipe. Príncipe aqui é Satanás, príncipe da potestade do ar. Ele vai usar a mesma expressão em Efésios capítulo 6, em relação à batalha espiritual. Essa questão de príncipe da potestade do ar. E nós éramos escravos não somente do mundo e do diabo, mas nós também éramos escravos da nossa natureza caída. Olha o que o texto vai nos dizer. Entre os quais andávamos também todos nós nos desejos da nossa carne. Perceba que Paulo se inclui nisso. Andávamos todos nós nos desejos da nossa carne. Herdamos de Adão uma natureza caída. Nenhum de nós consegue viver sem pecado. Nenhum de nós. Em algum momento pecamos na nossa vida, devido a essa natureza caída. Nós somos influenciados sim, muitas das vezes por essa natureza caída. É por isso que a única solução para a natureza pecaminosa é a morte, é a cruz de Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui, olha, vocês andavam de acordo com essa mente pecaminosa, andavam de acordo com esse pensamento dessa natureza que é contrária à vontade de Deus. Nós precisamos entender que Deus criou em Adão uma natureza perfeita, mas ao se rebelar contra Deus, Adão recebe uma natureza pecaminosa. Ele tem uma tendência em nós, como Adão como nosso representante, todos nós somos incluídos no pacote, nós temos uma tendência ao erro. E vocês sabem muito bem que eu estou dizendo que nós temos sim uma tendência ao erro, ao pecado. Nós temos, com muita facilidade nós erramos. Então nós nascemos mortos, ele vai nos dizer que nós éramos escravos, e agora a pior das consequências, finalzinho aqui. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que Paulo está querendo dizer para nós agora? Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo está querendo dizer para mim e para você, todos nós éramos filhos da condenação de Deus. Todos nós somos merecedores do inferno, por natureza, porque nos rebelamos contra Ele. É justo que Deus nos mande para o inferno.
Ele só não nos manda para o inferno porque o Filho interveio na história. Senão, todos nós somos dignos e merecedores do inferno. Nós nos rebelamos contra a majestade mais santa que pode existir. Aí você pode falar assim, não fui eu que me rebelei, foi Adão. Não, você também se rebelou, nós nos rebelamos, todos os dias nos rebelamos. Todas as vezes que eu escolho o pecado, me coloco sob o senhorio do pecado, digo sim ao pecado, eu estou me rebelando contra esse Senhor. E eu não tenho uma outra consequência, a não ser que haja uma intervenção na história. Não tem uma outra consequência senão ouvir essa sentença. Éramos por natureza filhos da ira de Deus. Filhos da ira. Como também os demais. Romanos capítulo 3, versículo 19. Abra sua Bíblia lá. Romanos 3, 19. Olha o que o texto diz. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja considerado culpado perante Deus. Todo mundo seja considerado culpado perante Deus. Não há escolha. Paulo engloba todos. Todo mundo é considerado culpado perante Deus. Por ser culpado perante Deus, todos nós merecemos o inferno. Todos nós. Perceba que o orgulho e o humanismo que muitas vezes a gente quer ensinar nas igrejas ou nas escolas ou qualquer outra coisa é destruído por Paulo. Ele está querendo dizer, não, em vocês não há nenhuma e qualquer condição, possibilidade de sair desse lugar. Vocês estavam mortos, vocês eram escravos e vocês eram filhos da condenação de Deus, filhos da ira desse Deus justo e bom. Então em vocês não há qualquer possibilidade de escolha, qualquer possibilidade de se levantar. Por isso não se orgulhem na presença desse Deus. Antes sejam humildes. Humildes. Porque esse é o nosso real estado. Isso não faz bem para o nosso ego. Não faz bem para o nosso ego pensar que a gente era isso aqui. E pensar que eu não tinha, além de pensar nisso, pensar que eu não tinha em mim qualquer possibilidade de me levantar dessa situação. Porque não é só eu, você também não tinha. Nós temos que parar com essas mensagens que a gente gosta de ouvir que faz bem para o nosso ego. Não, o nosso ego é ruim mesmo. E ele precisa de cruz. Ele precisa de cruz. Não há outro caminho. Não tente reconstruir o seu ego. Destrua ele. Destrua ele. Leva ele para a cruz. Porque você e eu não somos dignos de nada, a não ser do inferno. A não ser do inferno. Ah, João, mas eu venho todo domingo na igreja, eu faço tanta coisa boa. Não, filho. Não consegue passar pelo crivo do Deus santo e justo. Nós há pouco tempo estávamos aqui conversando, eu estava falando para eles num texto de Apocalipse capítulo 5, que é aquele texto que o anjo pergunta, e João estão conversando, e o livro da vida está ali, e a pergunta, quem pode abrir o livro? E aí a resposta, ninguém é digno nem de olhar para o livro, quanto menos de abrir o livro. Olha o tamanho da santidade de Deus, gente. Olha como esse Deus é santo. Nós não somos dignos nem de olhar para o livro. Imagine para Deus. Essa era a nossa condição. E que nós nesse momento tenhamos esse sentimento. Eu não sou nada perante esse grande Deus. Eu não sou nada. Toda a minha obra, todas as coisas que eu faço, são méritos para mim, não podem me tornar aceitos por esse Deus, sem que Ele invada a história. Versículo 4. Se Paulo tivesse interrompido aqui, eu creio que haveria motivo de nós nos desesperarmos, de entrarmos em parafuso. Mas Paulo, ele para, ele não para. Olha o que ele diz no versículo 4, mas Deus, e eu dou graças a Deus por esse mas Deus. Mas Deus. Ele está pintando um quadro sujo, um quadro terrível da história humana, e fala assim, mas espera aí, mas Deus. Isso é o Evangelho. Mas Deus. O Evangelho é Deus vindo até nós, não nós vindo até Ele. Isso é Evangelho.
Evangelho é Deus descendo até nós. Mas Deus, diz o texto, porém Deus interveio na história. Um menino nasceu em Belém. Esse menino cresceu. Mas Deus, sendo rico, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Se a gente perguntar para o texto, por que Deus fez isso? Ele vai dizer, o amor dele moveu. O amor dele moveu a prática dele. O texto diz, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Aqui nós aprendemos uma coisa, Deus é justo, Deus é santo, mas Deus é misericórdia. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, por causa do seu muito amor com que nos amou. E Paulo diz mais uma vez, eu gosto muito de Paulo, porque ele gosta de frisar, ele gosta de humilhar o homem, né? Estando vós mortos nos vossos pecados, vos deu vida. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, por causa do seu muito amor com que nos amou, estando vós ainda mortos em vossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo. Vos vivificou juntamente com Cristo. O que Deus fez por nós em Cristo? Primeiro, Ele nos deu vida. É o que o texto vai nos dizer. Vos vivificou. E perceba aqui algumas coisas importantes que a gente precisa entender no texto. Toda ação, do versos 4, 5 e 6, vem de Deus. Toda ação. E essa ação já é algo concretizado, não é algo para o futuro. Perceba que é algo real. Vos vivificou, nos ressuscitou e nos fez assentar. É tudo algo que já está acontecendo. Mas você fala, não, eu estou aqui ainda. Mas é a vida, a nova vida em Cristo que nós recebemos. Então a primeira verdade que nós aprendemos é que Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Ele soprou sobre nós a vida espiritual novamente. É por isso que você se arrepende. Não é um arrependimento que faz com que Deus se mova a você. É a vida que Ele brota dentro do seu coração que gera o arrependimento. É o contrário. Primeiro Ele te dá vida e você não tem a condição de se arrepender, senão você não teria essa condição. Vos vivificou, é o que o texto diz. Porque um morto não pode se arrepender, então Ele gera isso em nós. Antes estávamos mortos. Ele está explicando isso, agora Ele vos deu vida. Agora Ele vos deu vida. E nos ressuscitou juntamente com Cristo. O que é isso, nos ressuscitar? Quando nós lemos Romanos, e quem foi no congresso do Augusto Nicodemos agora, ele explicou, foi muito bom. Quem não foi, infelizmente, perdeu. E ouvir a palavra de Deus de maneira clara e cristalina. Estar em Cristo é estar embutido em sua morte, ao ponto de que eu sou considerado por Deus, quando eu estou em Cristo, morto com Ele na cruz. E ao mesmo tempo eu ressuscito com Ele na sua ressurreição. Por isso que é a nova vida em Cristo. Por isso que Ele vai dizer, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. E outra verdade que nós aprendemos, que toda a ação de Deus está ligada a Cristo, jamais separada dele. É o que o texto está nos dizendo, pode ler aí. Toda ação está relacionada a Cristo. Assim como as bênçãos de Efésios capítulo 1, do 3 ao 14, tudo está ligado a Cristo. Deus só faz alguma coisa pelo crente em Cristo, sem Cristo não. Porque Ele é o meio e a condição pelo qual Deus faz alguma coisa. Então Ele está nos dizendo primeiro que Ele nos deu vida, segundo que Ele nos ressuscita para uma nova vida com Cristo, e terceiro que Ele nos coloca numa posição espiritual, olha o que o texto diz, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aonde Cristo está assentado? Ao lado de Deus, certo? Você está sentado ao lado de Deus? Não, fisicamente não, mas espiritualmente você tem uma posição privilegiada. Você está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Você está acima de todo principado e potestade. Esse é o ensino de Paulo. Quando você vai compreender a batalha espiritual lá na frente, você vai compreender que Paulo está querendo nos dizer que Satanás guerreia contra nós para nos tirar de uma certa forma de uma posição que nós estamos em Cristo. E a ideia ali é uma ideia de resistência, porque nós já estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Nós temos uma posição privilegiada. Uma posição privilegiada. Deus olha para você e te vê assentado com Cristo em uma posição privilegiada.
Por isso eu te pergunto, como a nossa vida cristã pode viver, nós podemos viver a vida cristã dessa forma que muitas das vezes a gente está vivendo, apática, sem vida? Nós temos um privilégio, nós somos ricos na graça. João Calvino vai nos dizer que Deus nos tirou do mais profundo do inferno, e é isso, né, quando ele vai falar no finalzinho do versículo 3, ele vai falar que ele nos tirou, éramos filhos da ira, e nos levou ao lugar mais alto dos céus. Qual é o lugar mais alto dos céus? O trono. Sua graça fez por nós. Ele nos tirou do senhorio do diabo e nos levou a reinar com Cristo. Ele nos levou a reinar com Cristo. Isso Deus fez por nós. É isso que Ele fez por nós. Isso é a graça. Por isso que a graça é maravilhosa. Que a graça é o favor de Deus imerecido ao ser humano. Nós não merecemos isso. Nós não fazemos nada para merecer, mas Ele fez por nós. E aí a pergunta agora é, por que Deus fez isso? Qual o propósito de Deus em nos salvar? Qual a razão de Deus em nos salvar? Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Se a gente perguntar qual a razão principal pelo qual Deus fez tudo isso na história, Paulo vai nos dizer no versículo 7. A razão principal, ainda que seja uma das razões, a salvação não é a razão principal pela qual Deus te tirou do inferno. Não é. A razão principal pelo qual Deus nos tirou do inferno está descrita no versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua bondade para conosco. Então qual a razão? Deus ser glorificado eternamente por causa da sua bondade. Essa é a principal razão pelo qual Deus criou o universo. Primeiramente nós precisamos dizer isso. A principal razão pelo qual Deus criou o universo é ser glorificado. E a principal razão pelo qual Deus nos tirou do inferno é ser glorificado. Por isso que a igreja tem que glorificar a Ele. Apocalipse capítulo 5, em versículo do 9 ao 14, quando você vê a adoração ao Cordeiro, você vê que eles estão louvando o Cordeiro pela ação dele na história. Digno és de tomar o livro, porque foste morto, e com o teu sangue, né, ele vai nos dizer a ação de Deus na história. Por quê? Porque Deus é digno de ser louvado. Deus é digno de ser adorado. Paulo frisa bem isso para que não haja dúvida em nenhum de nós. Que a gente compreenda que o principal motivo pelo qual estamos aqui é que Deus seja glorificado. Você quer entender a razão da sua existência? E encontrar propósito e sentido para a sua vida? O propósito está nisso. Deus ser glorificado. Qual a razão de existir da igreja? Deus ser glorificado. Qual a razão de existir do universo? Deus ser glorificado. O Catecismo de Westminster, a primeira pergunta é: para que fim nos criou Deus? E a resposta é: para o fim de ser glorificado. O fim para que Ele seja glorificado. A gente não pode esquecer essa verdade. Porque aqui nós vamos encontrar o eixo da nossa vida, a razão da nossa existência. Ele nos criou para que Ele seja glorificado. Versículo 8, ele vai nos dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo mais uma vez dizendo para mim e para você: é digno de ser glorificado porque você foi salvo, única e exclusivamente pela graça. Aí você fala assim: Paulo, não, você está errado, mas eu tive a fé. Ele vai falar assim: não, a fé é um presente. A fé é um presente, não vem de você. A fé é um presente que o Espírito Santo concede a você. Eu peço que você faça uma análise de todos esses versículos que nós lemos. Em qual momento há uma ação humana aqui? Nenhum momento. A fé é o meio pelo qual nós somos salvos, mas até a fé vem dele. Até a fé vem dele. Por meio da fé. Ele vai dizer: por que não vem de nós? Versículo 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. Aqui ele dá o tom, a razão dele está explicando isso por isso, para que ninguém se glorie. Versículo 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. Você não é salvo por aquilo que você faz. A gente precisa declarar bem isso. Nós não somos salvos, nós não vamos entrar nos céus por causa dos nossos méritos. Mérito
nos mandam para o inferno. Nós somos salvos, porque esse Deus bom, como nós cantamos, Deus é bom, né? Esse Deus bom nos salvou. E aí, para terminar, versículo 10, ele vai nos ensinar o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nela. Aqui ele está falando da nova vida, porque a pergunta que se fica é: já que eu sou salvo pela graça, já que a graça me salva, bom, estou sossegado, né? Bom, não é bem isso. A graça que salva é a graça que transforma. Nós não podemos esquecer essa verdade. A graça que salva, ela é tão poderosa que ela pega esse homem perdido e começa a ver transformação no coração dele. Começa a ter uma nova vida no coração dele. Primeiro ele vai nos dizer, porque somos feituras sua. Aqui Paulo não está englobando o universo inteiro, está englobando só aqueles que estão em Cristo. Paulo está querendo dizer assim: nós somos a obra de arte de Deus. Nós somos a obra-prima de Deus. É como se no final dos tempos Deus vai olhar para todo o universo e vai falar: está vendo esse povo? Eles são obra de arte minha. Eu que os fiz dessa forma. Eu os tirei do mais profundo do inferno e estou levando eles para o meu lugar, para junto comigo. Eles são feituras minhas. Olha o nosso valor. Olha como nós temos valor. Nós somos a obra de arte de Deus. Isso é a obra de arte da graça. É como se Deus pintasse um quadro maravilhoso, e olhasse e no final autografasse dizendo: eu quem fiz. Fui eu quem fiz. Eu que fiz tudo isso aqui. Eu que os tirei de lá, transformei o coração deles e estou levando a um lugar seguro. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Mais uma vez ele inclui a Cristo. Aqui é a nova sociedade em Cristo, o novo povo. E aqui Paulo abre o nosso entendimento, que se você for ler depois do livro de Efésios, ele está dizendo que em Cristo não há judeus ou gentios. Ele está criando um novo povo, um único povo, né? E aí os capítulos sequentes de Efésios, eles vão nos dar ensinamentos práticos dessa nova caminhada com Cristo. Porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aqui está o lugar das boas obras. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Por isso esses pregadores na internet aí que ficam ensinando balela, o cara se acha sábio o suficiente, que fica ensinando: não, o pecado já não tem mais nenhuma consequência para o homem. Quem te ensinou isso? Que lugar das Escrituras ele diz que Deus já não se importa mais com o pecado? Que o pecado é só agora uma consequência entre eu e meu irmão? De maneira nenhuma. As Escrituras tratam o pecado com seriedade sempre. E se você tem esse discurso de achar porque você foi salvo pela graça, agora você pode fazer o que você quer, eu quero te dizer que provavelmente você não conheceu o Espírito da graça. Você não conheceu o dono da graça. Porque se você conhecer o Senhor da graça, você jamais vai pensar desse jeito. Você jamais vai ter essa leitura: eu posso fazer o que eu quero. De maneira nenhuma, porque nós somos criados para as boas obras. Nós somos criados por Cristo para praticarmos boas obras. As boas obras não salvam, mas elas podem ser um sinal de que nós estamos salvos. Quando você lê o livro de 1 João, o propósito de 1 João é mostrar para os cristãos que eles são salvos, que eles têm a vida eterna, não o contrário. Tem gente que lê 1 João para mostrar: não, olha, esses são os atributos aqui para a gente conseguir a vida eterna. Não tem nada a ver com isso. Ele está dizendo justamente o contrário: olha, vocês são salvos, sabe por quê? Porque vocês já não são mais filhos do diabo, vocês já não vivem pecando. Porque vocês amam os seus irmãos. Tem pessoas que leem aquele texto de amam os seus irmãos, assim: olha, nós passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Mas o texto ele não está dizendo que nós passamos da morte para a vida, a condição é amar os irmãos. Mas o contrário. É assim: você ama o seu irmão porque você passou da morte para a vida. Agora você tem condição de amar o seu irmão, praticar essas boas obras. Nós precisamos entender que a graça faz isso. É a graça quem faz todo esse processo. E é por isso que há lugar para advertência e para exortação na igreja.
porque a gente pode entrar num estado de calmaria e achar, não, já que é pela graça eu vou tranquilizar e vou viver a vida como eu bem entendo. Não tem nada a ver com isso. A graça nos exorta, nos disciplina. O Deus que ama disciplina, corrige, chama atenção, nos faz muitas vezes sofrer algumas coisas para aprendermos, né? Então ele vai nos dizer no versículo 10, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais, olha Paulo de novo aqui, engraçado, né? Os quais Deus preparou para que andássemos delas. Sabe aquilo que você se orgulha de fazer? Deus já tinha feito antes de você fazer. Você só está fazendo porque Deus já tinha criado para você fazer. Isso que Paulo está concluindo aqui. Aos quais Deus preparou para que andássemos nela. É como se Deus fosse no futuro e fizesse assim, bom, João vai fazer essa boa obra. Não tem lugar para a gente se exaltar. Porque nem as boas obras procedem de nós. Vem dele. Vem dele. Por isso que nós temos que nos levantar com um grande coral e dizer, Deus, obrigado, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Por isso que os anjos nos céus não se cansam de louvar a esse Deus por tamanha bondade. Agora eu faço o convite para você, leiam a respeito da sua condição sem Cristo. Isso vai fazer bem para você. Aprenda a respeito da depravação do homem, do status do homem caído. Aprenda a respeito de quem você é sem Cristo. Isso vai fazer muito bem para a sua alma, sabe por quê? Porque vai te humilhar, e vai me humilhar. E aí a gente dá um alívio, né? Quando a gente vê que, não, mas espera aí, isso não é o fim. O fim está em Deus, a razão é Deus, Ele interveio na história. Eu queria pedir que o grupo de louvor estivesse aqui, e que vocês se colocassem de pé nesse momento. E que a gente saia com essa sensação, a graça é maravilhosa. E que a gente saia com esse entendimento que Deus é digno, Ele somente é digno de toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. E que nenhum de nós pode levantar a cabeça e dizer, não, eu fiz, alguma coisa eu fiz. Todo o mérito, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação cabe somente a uma pessoa, a Cristo. Por isso, destruam os ídolos no seu coração, inclusive ídolos evangélicos, cantores, pastores evangélicos, que às vezes parece que tomam uma posição de Cristo, se ele estiver lá a coisa vai acontecer. Substitua isso e tenha somente Cristo como o Senhor supremo da sua vida, porque só Ele fez na história, só Ele interveio na história.